Dos irmãos, com a paz do Senhor, mais uma noite, mais uma hora, um instante, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nessa hora eu quero deixar uma palavra para a sua meditação, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, até o versículo 8, que tem como título, que fala sobre o pecado de Judá. O pecado de Judá estava escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por pressa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamareira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto da terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Versículo 8 fala: porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Alabra subérgia. Nesta hora, amigo, nós vamos falar sobre dois tipos de árvores, né? Aqui Deus está falando sobre dois tipos de pessoas: os que confiam no Senhor e aqueles que confiam no Senhor e vivem na sua dependência. E aqui a Bíblia vai falar daqueles que não confiam no Senhor e o que é que sucede, o que é que acontece com esse tipo de pessoa. Então a Bíblia aqui vai falar sobre dois tipos de árvores, né? E nós vamos falar nessa hora. E aqui nós vamos fazer um comentário, né? Nessa palavra que fala: Jeremias traz a palavra ao povo de Judá no momento em que eles está sob a ameaça de invasão da Babilônia. No momento esse povo está prestes a ruir por causa da dominação do inimigo estrangeiro e o povo vai buscar ajuda no Egito. Eles saem do Egito, né? Eles foram um povo que saíram do Egito, né? Deus tinha arrancado com braço forte eles de lá. E em vez de eles buscar ajuda em Deus, eles foram buscar ajuda no mundo, no povo do mundo, no Egito. O Egito simboliza o povo do mundo. E o que é que o povo do mundo pode oferecer para o povo de Deus, né? Nada. O povo de Deus tem que buscar ajuda no seu Deus, tem que ter confiança no Senhor. Aí aqui fala: em dois lugares estavam cravados os pecados de Judá, no ponteiros de ferro e com pontas de diamante na tábua do seu coração. Alabra subierga. Então era um povo que tinha um coração duro, né? Tanto o rei como os seus filhos tinham um coração duro e obstinado e voltado e inclinado a fazer o mal. Essas na tábua do seu coração. Essa imagem traz as memórias, as tábuas dos quais as leis foram escritas, de tão grande o pecado de Judá havia chegado ao coração do povo de Deus. Em 31 e 33, a lei e não o pecado seria escrita no coração do povo de Deus quando ocorre a restauração depois do exílio e
nas pontas dos seus altares símbolos de que deveriam recordar a expiação pelos pecados. Nesses altares eles deveriam fazer sacrifício a Deus, né? Que o comentarista está falando sobre esses altares aqui que fala, eles faziam sacrifício a Deus. Então eles deixaram de fazer sacrifício a Deus e colocaram no seu coração o desejo obstinado, voltado, inclinado para o pecado. Então é por isso que eles ruíram, né? É por isso que eles definharam, porque eles se inclinaram para o pecado. Toda vez que o homem se inclina para o pecado e abandona a Deus, ele definha, ele morre. A expiação pelos pecados, mas que só faziam o Senhor se lembrar dos pecados de seu povo. Os filhos que deveriam se lembrar das coisas de Deus e do templo estavam com suas mentes e corações voltados para outros deuses, né? Outras coisas erradas, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros, onde estavam acostumados a se prostituir. Tá vendo? Eles viviam em prostituição, em pecado. E em consequência Deus daria aos seus tesouros como despojo por causa do pecado. Em seus termos era no Monte Sião, onde ficava o templo que foi saqueado por Nabucodonosor, a herança que lhe tinha sido dada, a terra prometida que seria dada a outra nação, e eles iriam servir aos seus inimigos em terra que não conheciam, por causa dos seus pecados, né? Alabra subierga. Deus está falando aqui que toda a herança, tudo que Deus tinha prometido para a vida deles, o inimigo tomou posse, porque eles deu brecha, alabra subierga. Quando a gente dá brecha, abre uma brecha na nossa vida, Satanás entra com destruição total, com força, e faz um estrago muito grande. Assim foi na vida do rei Davi, quando ele cometeu aquele pecado de adultério e outros mais, ele abriu brecha no mundo espiritual. Então é por isso que o inimigo entrou na sua descendência, na sua família, e fez o que fez, né? Estupro, morte, né? E uma série de coisas aconteceu por causa dessa brecha espiritual que ele deixou aberta. E esse povo aqui também deixou brechas, né? Por isso que o inimigo tomou a sua herança, o que era seu, os seus tesouros, foi saqueada a sua terra, a sua cidade, né? E eles perderam. O fogo da ira do Senhor estava aceso, não havia como apagá-lo. No verso 5 vem uma maldição consequente, seria maldito todo homem que não confia, todo homem que confia no homem, faz a sua carne e o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. A maldição sobrevém no texto da infidelidade. A aliança alcança todos os homens da terra, todos os que afastam o seu coração de Deus, não importa os motivos, estão em maldição. Ele está falando que todo homem que se afasta de Deus, ou todo homem, ou toda mulher, seja quem for, fica debaixo de maldição. Está escrito em Deuteronômio 29, as maldições que sobrevêm sobre o homem quando ele abandona, quando ele deixa os caminhos do Senhor. Eles serão como arbustos solitários no deserto, sem que vejam bem algum, e morarão no deserto em lugares secos e em terra salgada e inabitável, que não serão e que não verão bem nem prosperidade alguma, não terão vida plena e todos os meios necessários para sustentar. Deuteronômio 29, 33, que fala sobre essa maldição que vem. Ela vem instantaneamente, ela vem quando o homem ele abandona o Senhor. Então o homem pode passar 100 anos, 30 anos, 10 anos na presença de Deus, servindo a Deus.
em fidelidade. Se ele retroceder atrás, Deus não tem prazer nele, né? Deus não tem prazer. A palavra de Deus fala que o homem pode passar o tempo que for servindo o Senhor. Se ele voltar para trás, o mal volta para a vida dele, né? Tudo aquilo que Deus tirou da vida dele de mal, né? A Bíblia diz que eles voltam, aqueles demônios, a Bíblia diz que volta 7 demônios para a vida daquela pessoa, e aqueles demônios que voltam para a vida daquela pessoa ainda levam mais com eles. Em compensação, bendito o que espera no Senhor. Essa segunda palavra, confiança e esperança, são um termo hebraico. O Senhor recompensa a confiança e faz parte da sua natureza ser fidedigno. A grande semelhança entre os versos 7 e 8, o Salmo, o de 1 e 3, sugere que a confiança, agora ele está falando sobre aqueles que confiam em Deus. Esse que confia e espera no Senhor se importa, né? Ser importante essas duas palavras juntos será como uma árvore plantada, né? Salmo 1, junto às águas será poderoso e forte, né? Numa terra seca, né? Aqueles que confiam no Senhor é como uma árvore frondosa. Elas darão seu fruto a tempo e a fora de tempo, porque o Senhor é quem conduz a sua vida. Isaías 44:4, verso 9. Ainda e muito sitiada e conhecida por todos os pecadores, o coração enganoso e esse nosso. Ele está falando sobre o coração do homem que é enganoso, que a gente não deve confiar no nosso coração, né? A Bíblia diz que o homem faz plano, mas Deus é quem estabelece. Provérbios 16, primeiro. O coração no Antigo Testamento, além de ser o local das emoções, também representava os encontros das mais profundas do ser interior e o fundamento do caráter abrangente, a mente, a vontade, as emoções, né? Ele está falando sobre o coração do homem, que o nosso coração, ele tem que ser guiado por Deus, né? As nossas emoções, a gente não pode se deixar levar pelos nossos desejos próprios, carnais, mas a gente tem que deixar ser conduzido pela mão poderosa do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus. Eu costumo trazer uma requisição, lembrando que a sinceridade, se ela fosse a minha parceira, com a qual eu dividisse a cama, eu nela não confiaria por causa do engano do coração que tem nem nas profundezas sinceras de que eu confio em sua ardosa paixão, devoração e afirmação. Quando Deus afirma que o nosso coração é enganoso, é melhor crer em Deus e acreditar nele. Não é que meu coração quer, que eu confio mais no Senhor dos corações. Ele está falando que ele não confia nele, mas a gente não deve confiar em nós mesmos, no nosso mérito, na nossa pensamento, na nossa força de vontade, nas nossas emoções. A gente tem que ser guiado por Deus, né? O Espírito de Deus é quem tem que guiar as nossas emoções, tem que guiar as nossas decisões, quem tem que nos conduzir, nos orientar é o Espírito de Deus. Eu não confio no meu coração, ele está falando, o escritor. Esquadrilha a mente o Senhor, mas no Senhor, o Senhor dos corações que me esquadrilha a mente, prova o coração, para dar a cada um segundo o que é justo, conforme os seus caminhos e frutos das suas ações. Ele está falando que Deus recompensa cada um segundo o fruto das suas ações, né? Ações essas que são dirigidas e voltadas para Deus, que a gente tem que confiar plenamente no Senhor, porque aquele que confia no Senhor não teme ao dia mau. Toda árvore boa tem tronco
galho, folhas, flores e fruto. Agora nós vamos falar sobre as árvores boas. A árvore que não dá fruto, ela se torna uma árvore estéril e maldita. Aí aqui a árvore, aqui são dois tipos de árvores que essa palavra está sugerindo, né? Que é o homem que produz fruto para o reino de Deus, a labra subierga, aquele que ganha a alma, aquele que visita o doente, visita o aflito, ajuda o seu semelhante. Ele é como uma árvore boa, plantada aos ribeiros. Essa árvore que a Bíblia está falando que fica plantada aos ribeiros, quem cuida dela é o próprio Deus. Ela não é regada pelas mãos humanas, ela não é cuidada pelo homem. Mas essa árvore é eu e é você. Nós somos cuidados pelo Senhor. O Senhor é quem cuida de nós. Aí aqui fala, a árvore que não dá fruto, ela se torna uma árvore estéril e maldita, né? Porque Jesus, ele teve fome, né? Passou numa árvore, numa figueira, né? Jesus teve fome, passou numa árvore e procurou um fruto para comer nessa árvore, só tinha folhas, era uma árvore alta, grande, bela, bonita, frondosa assim, cheia de quê? De folha, frondosa, cheia de folhas. Jesus procurou um fruto naquela figueira e não tinha. Então Jesus foi e amaldiçoou, porque aquela árvore ela só tinha aparência, só tinha beleza. Ele está falando, porque Jesus ele faz muita comparação, né? Daqui ele está falando de pessoas que só têm beleza exterior, mas por dentro elas são como sepulcro caiado, elas não têm nada de bom, né? Elas não produzem nada de bom. Alabra subierga, elas decalabra subierga, são pessoas exteriormente, por fora elas são bonitas, são belas, são educadas, né? Sabe falar muito bem, não tropeça nas palavras, mas são sepulcro caiados, são hipócritas, são mentirosos, são caloteiros, são pessoas más, de índole má, que desejam o mal, são árvores secas essas pessoas, é isso que Jesus quer falar. Aí aqui fala, não tem serventia nenhuma, Mateus 21:19, né? A figueira não deu fruto a Jesus e Jesus a amaldiçoou, né? A pessoa que dá fruto, a pessoa que dá um bom fruto, a árvore boa, que é uma pessoa boa, ela dá de 30, dá de 60 e de 100. Toda árvore que não der fruto é lançada no inferno ou no abismo. A Bíblia fala que toda árvore que não dá bom fruto, ela será pisada pelos homens, será lançada fora. Fora que Jesus está falando é o inferno. A terra, ela tem as suas vitaminas, ela tem alimento, então essa árvore infrutífera, ela fica sugando sem produzir nada. Tem que cortar ela, a labra subierga. São pessoas que ficam sugando, né? Fica sugando. Ele está falando que essas árvores ruins são como pessoas, né? São como árvores secas, essas pessoas só ficam sugando. Essas árvores que não dá fruto nenhum, ela fica só sugando os nutrientes da terra para si. E não serve de nada, elas têm que ser cortadas e lançadas fora, né? Porque elas não produzem frutos bons, né? Elas não produzem fruto nenhum, não tem serventia nenhuma essas árvores secas. Elas são comparadas aos arbustos secos do deserto. A árvore tem a parte visível e a parte invisível, que é a raiz. A parte visível, você vê ela, a beleza dela é exterior, por fora, aquela árvore bonita, frondosa, né? Que dá bons frutos, né? E a parte invisível da árvore são as raízes. As raízes delas é profunda, né? Então, essa raiz é invisível, ela vai se avançando, se estendendo, se alargando, vai se espalhando. Toda árvore que as suas raízes não são profundas, se ela crescer muito, não precisa nem vento, ela entorta e cai. Né? Ele está falando da árvore que não tem raiz. Essa árvore que não tem raiz, ela não permanece de pé, não cresce muito, porque se vier um vento forte, já derruba ela, ela cai e morre. Porque de acordo com a profundidade, né? De acordo com a profundidade de a raiz será a forma do que a árvore terá
as condições de crescer. Quanto mais profunda a raiz, né? E mais ela tem a chance de crescer e crescer e produzir fruto e ficar forte, ser uma árvore forte. Uma árvore forte, ela tem que ter raiz. Esse aqui está significando, está simbolizando o crente. O crente, ele está fazendo uma comparação como uma árvore. Ele não pode. Você já viu árvore andando? A árvore não anda. Só quem arranca a árvore de um lugar para o outro é o jardineiro, né? Pessoas que ficam responsáveis por essa tarefa, né? E esse jardineiro simboliza o Senhor Jesus. Então, só quem arranca nós de um lugar para o outro é esse jardineiro, que é o Senhor Jesus, que é quem conduz nossa vida, quem conduz nossos passos. Então, a árvore que não fica em um lugar só, não congrega, não tem igreja para congregar, morre logo, ela é superficial, ela é morta, né? Ela é sem vida. Uma árvore que não tem raiz, não tem profundidade, quando vem os ventos, é como aquela casa que a Bíblia fala, ela está firmada na areia, quando vier o vento, os temporais, ela será derrubada e grande será a sua queda, né? Aí aqui tem pessoas que são plantadas num canteiro ou num vaso. São pessoas que precisa ser regada, conduzida, não cresce, não desenvolve, nem dá frutos. São pessoas que você tem que carregar nos braços, né? Líderes, não precisa você adular, né? Está falando que não precisa adular ninguém, nem líder, nem irmão nenhum. E pessoas que não têm raiz são pessoas que são plantadas num vaso, né? Você tem que regar ela, você tem que carregar. Tem pessoas que querem ser carregada no braço, não quer ter maturidade espiritual, não quer crescer, não quer ter profundidade. Então essas pessoas só faz dar trabalho, né? Fica dando trabalho. Então a Bíblia fala que a gente tem que passar, crescer, passar o tempo de menino, passar as fases tudinho e crescer. Aqui fala, são os líderes, eles não precisam se adular, eles têm que ter maturidade e raiz profunda, né? Tá falando que tem líderes espirituais que gostam de ser bajulado, que são como árvores plantadas em vasos, precisa ser bajulado. E aquelas bajulações, ele está comparando, são pessoas que são regadas no vaso. Todo vaso ele é regado por água. E aquela água que ele está simbolizado, que está sendo regada naquele vaso, são as bajulações. E a Bíblia fala que esse tipo de coisa não edifica, não são coisas boas, né? O crente ele tem que ter maturidade, né? Ele tem que crescer para todos os lados. A árvore ela não pode ser deficiente, não pode ser carregada nos braços, mas ela tem que crescer e ser frondosa, né? E dar bons frutos. Pela árvore, pelos frutos a gente conhece a árvore. Quando você pega um pé de goiaba, na casa da minha avó tinha um pé de goiaba, mas esse pé de goiaba era todo cheio de bicho. Então aqueles frutos não eram fruto bom daquela árvore. Assim são pessoas que só produzem frutos ruins, falam mal dos outros, falam mal da sua liderança, falam mal do seu vizinho, não ajuda ninguém, acha defeito em todo mundo, ela é melhor do que todo mundo. Isso aí são árvores que produzem maus frutos. A árvore que produz bons frutos são pessoas que estão sempre dispostas para fazer a vontade de Deus e ajudar o seu próximo, no que for preciso, no que tiver ao seu alcance. Mas a árvore plantada junto ao ribeiro não precisa cuidar, não precisa cuidar dela. Ela sabe onde buscar as águas e as suas raízes encontram o sol. Pode estar escaldante, né? O sol pode estar escaldante ou não. Ela não precisa nem de chuva. Ela encontra água porque ela está plantada aos ribeiros. Então as raízes delas são profundas e elas vão adiante, vão sempre crescendo e dando fruto, crescendo e dando fruto, crescendo e dando fruto, essa árvore plantada a ribeiros. Agora, se arrancar a árvore e colocar em um lugar, depois em outro lugar e em outro, ela vai perdendo a força e vai perdendo o vigor, né?
Ele está falando sobre pessoas que não congregam, que não têm estabilidade, que não têm firmeza, não têm uma liderança, né? Não têm um conhecimento da palavra de Deus. Aí passa um problemazinho dentro da igreja, passa uma perseguição, uma luta, aí foge para outra igreja, passa uma luta lá, foge para outra igreja. A gente tem que ser valente. Está enfrentando luta, está enfrentando batalha. Não seja covarde, não, Alabra Subierga. Enfrenta essa dificuldade com a ajuda de Deus, com sabedoria, né? Com entendimento. Peça conselho, peça ajuda ao teu pastor, à tua liderança. Dobra o joelho no teu quarto que o Espírito Santo vai te orientar o que você tem que fazer, né? Leia a Bíblia ensina como é que a gente tem que vencer as guerras espirituais. Não é na força do nosso braço, mas é no jejum e na oração. Aí aqui fala, se ficar mudando de igreja, você não consegue crescer, né? O comentarista está falando, se a pessoa ficar mudando de igreja, é como essas árvores. Planta uma árvore ali, depois planta ela ali, planta ali, ela chega uma hora que ela morre, ela perde o vigor, perde a força e ela morre. Assim são as pessoas que ficam de galho em galho, né? São comparadas. Tem pessoas que comparam esse tipo de pessoa a macaco, fica pulando de galho em galho, não congrega em canto nenhum. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter alguém para tomar conta de você espiritual, que vai prestar conta a Deus, porque o pastor ele vai prestar conta da tua vida espiritual a Deus, ao Senhor. Você é ovelha e toda ovelha tem que ter um pastor. E esse pastor é quem vai cuidar da tua vida, quem vai te orientar, vai orar, vai jejuar por você, vai te aconselhar, vai te disciplinar. Então toda ovelha tem que ter pastor, né? E toda árvore tem que ter raiz. Mas os que confiam no Senhor, suas raízes se estenderão só segundo a água do rio do Senhor. Essas raízes vai para longe, avançando e dando fruto. As suas raízes vão tomar caminho, elas vão andando e e brotando e dando muitas árvores e frutos. A Bíblia diz que até na velhice dará seus frutos, né? Até na velhice o homem ou a árvore, elas vão dar seu fruto, vão continuar dando fruto. O homem, a mulher de Deus, até quando velhos, né? Eu tenho uma amiga que já é uma anciã, já está numa certa idade, mas ela ainda continua ganhando vidas para Jesus, ainda continua ganhando almas para o Senhor. Porque a Bíblia diz que até na velhice dará os seus frutos e colherá os seus molhos. O molho que a Bíblia está falando é a recompensa, né? Então aqui nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus que fala, né? Vamos ler aqui o livro de Jeremias, capítulo 17, que é onde a gente está estudando. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro com a ponta diamante cravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Então esse pessoal estava corrompido e estava com o coração inclinado para o pecado e seu coração estava tão duro, que a Bíblia faz uma comparação como ponteiros de ferro, né? Tá? E fala assim, como tábua no seu coração, são como pontas na ponta dos vossos altares, como diamante, com pontas de diamante. É muito duro, muito duro. Diamante é uma pedra dura, ferro é duro, difícil de se dissolver, difícil de se destruir uma ponteira de ferro, né? Tem que ser o quê? Um fogo. Então, esse coração desse povo aqui estava precisando do fogo de Deus para queimar e destruir todo esse mal. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Aí aqui Deus está falando, né, através de Jeremias, que outrora eles usavam esses altares, como eu falei, para fazer sacrifícios a Deus, né? Para agradar o Senhor, mas eles tinham voltado para o Egito e tinham esquecido tudo aquilo que eles aprenderam da parte de Deus. São comparados esses homens aqui a arbusto. Arbustos são árvores secas que nascem no deserto. Aí aqui fala, o meu nome, o meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por pressa, como também aos teus
altos por causa dos pecados em todos os teus termos. Então Deus deu todo o seu tesouro, tudo aquilo que esse pessoal que Judá possuía ao seu adversário, ao seu inimigo. Na labra subierga. É isso que Satanás faz quando a gente dá brecha, dá lugar, ele quer roubar a nossa coroa, ele quer roubar aquilo que o Senhor nos deu por herança. Então a Bíblia fala: guarda aquilo que tu tem para que ninguém venha e roube a tua coroa. Está escrito lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, está em Apocalipse. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então, esse fogo está falando do pecado, fogo estranho. Fogo estranho significa pecado, que esse povo acendeu, né, na presença de Deus. E Deus vai, está falando aqui que Deus vai cobrar dele, né? Tudo aquilo que eles fizeram de errado, as consequências vai vir, está escrito em Deuteronômio 29. As consequências desse pecado vai vir para esse tipo de pessoas, né? Para esse tipo de árvore, que são arbustos. Em versículo 5 fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia nele mesmo, na força do seu braço. Eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa questão. Esse debate eu vou se sair na frente, porque eu sou mais inteligente e tal. Se segurando na força dos seus conhecimentos, né? Na força daquilo que ele é, daquele tem, o seu eu posso, eu faço. É isso que Deus está falando. Essas pessoas vão perecer, vão definhar, são como arbusto, né? Aí aqui fala: porque será como a tamareira no deserto e não será quando vão o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabalável. Aí aqui arbusto ele é solitário, né? O arbusto ele é solitário, é amaldiçoado, o seu fruto parece suculento, mas quando você abre ele é seco, né? É uma árvore, o arbusto é uma árvore que nasce no deserto e dá um suco que parece suculento, né? As pessoas que passavam naquela região, né, os viajantes que estavam com fome, pegavam aquele fruto para comer, suculento. E quando abria, não tinha nada dentro dele, era vazio. Assim são as pessoas que não confiam no Senhor, são vazias, são arbustos secos, pessoas vazias que não têm nada para oferecer, nada para dar. Né? O seu coração é vazio, labra subierga. Essa palavra vazia, ela tem um significado muito profundo. Labrando